Lucas 22, 39. Todo mundo achou? Vinte e dois, 39. Lucas 22, 39. E saindo, foi como de costume para o monte, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo do quê? Como que está aí na sua versão? Dormindo de tristeza. Só. Você vê que dormir não é só às vezes cansaço? Você vê que às vezes dá aquela cochilada no culto, não é tem a ver só com cansaço? Tem a ver com ação espiritual? E os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença. Enche-nos do seu Espírito Santo nesta hora, para que possamos ser ouvintes da tua palavra e praticantes dela. Que a tua palavra possa produzir o fruto necessário, conforme lhe aprouver, Senhor. Me usa como um canal de bênção, e que de mim flua apenas aquilo que é proveito do teu Espírito. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste ambiente. Usa, conforta, cura, transforma, exorta, edifica, em nome de Jesus. Vem com o teu Espírito. E que toda movimentação demoníaca, todo valente seja amarrado no abismo. E a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pois este é um ambiente santo, ambiente onde se deve ter temor. E a ti devemos e rendemos temor, honra, glória e adoração. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Nós, desde a semana passada, temos falado a respeito de força, né? E diferente de uma força de um cabra que consegue levantar 100 quilos, quantos se consegue levantar lá? Né? Ele está fazendo modéstia, não quer dizer. Mas tem cara que consegue levantar 100, 200 quilos, não consegue aqui? Né? Consegue levantar. Oh, beleza. Vou chamar, cada vez que vocês conversar, vou chamar a atenção de vocês. E aí quando todo mundo vê na gravação, vai ver assim, que toda hora, nosso pastor, esses caras conversam, toda hora o pastor, que falta de educação com o Espírito Santo, né? Toda hora o pastor tem que ficar atrapalhando o culto para chamar a atenção dos caras. Os caras conseguem levantar 200, 300 quilos, tem até mais, né?
Tem cara que consegue levantar, juntando os dois lados e tal. E ele tem essa capacidade, mas não é essa força. Porque diante de muitas adversidades e dificuldades e sofrimentos da vida, até mesmo esses caras que conseguem levantar tamanhos pesos, eles não sabem suportar essas situações da vida. Eles não conseguem ter a força necessária para enfrentar as situações que muitas vezes muitos de nós nos deparamos. Porque não é uma força humana. Uma força humana, ele se adquire indo na academia, se esforçando, fazendo exercícios, aonde o músculo cresce e tem capacidade para levantar determinados pesos. Mas a força que vem do Espírito, ela somente é adquirida pelo próprio Espírito. A força que vem do Espírito, ela vem exatamente quando nós entregamos a dependência ao Senhor. É aí que vem a força do Espírito. Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, quando penso que sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque que também em outra ocasião ele vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na minha fortaleza. Não, ele se aperfeiçoa quando eu não penso que eu não tenho nada. Quando se esvaiu e se acabou as minhas forças, é aí que vem a força do Espírito para me encher e que diante, eu não sei, aqui muitas vezes, até mães que tem muito isso, né? Que tá o teu filho e muitas vezes você vê ali, e muitas vezes até pai de família, você fala, meu Deus, eu não tenho força, eu acho que eu não vou conseguir, e de repente vem uma força do Espírito e te impulsiona para você viver. Diante de uma perda, você se depara com uma perda muito grande, e quem já perdeu familiares, a primeira impressão que você tem, principalmente quando é alguém muito chegado, muito próximo, a primeira noção que você tem é, eu não vou aguentar. Eu não tenho condições de suportar isso. Quando muitas vezes, até mesmo, eu não tenho condições de viver sem essa pessoa. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí depois você percebe que passado alguns anos, você teve condições sim. Você teve condições sim de superar as situações. Porque a força do Espírito veio e te encheu. Quando você não tinha nada. É quando você não tem nada diante das situações, é aí que a força do Espírito vem para te encher e para te levantar. Quando Daniel orou, e durante 21 dias, a resposta não veio. Não teve resposta. E aí, ele se deparou diante daquela situação, e quando o anjo veio, disse para ele que desde o primeiro dia, a oração dele já havia ouvido, já tinha sido ouvida e que viria a resposta, mas havia uma resistência espiritual. E quando o anjo chegou, como era o estado físico e emocional de Daniel? Estava completamente acabado. Suas forças haviam se esvaído dele. Mas quando o anjo veio e tocou, ele mesmo diz, eu não havia mais força em mim, de modo que caísse por terra. Foi ou não foi? Mas o que aconteceu quando o anjo veio e tocou nele? O que aconteceu com ele? O ânimo dele foi recobrado. As forças dele foram recobradas. A gente vê também em outra ocasião com Elias dentro da caverna. E as forças dele já não tinha mais. E ele estava, como nesse texto vai dizer, que eles estavam dormindo. Por quê? Porque eles estavam cansados, tinham trabalhado a noite toda? Não. Eles estavam dormindo de tristeza. Aí a gente vai ver que Elias ouve uma voz, a voz de Jezabel, e ele se enfia numa caverna.
E ele vai para o deserto, ele deseja a morte, e as forças deles foram se esvaindo por causa de uma voz maligna que veio contra ele, abateu o coração dele, veio no interior, na sua mente, desceu para o coração, e as suas forças foram se esvaindo. Aí, o que o anjo, o Senhor vai? Envia o anjo. O anjo vai lá e dá uma comida para ele. E o texto vai dizer que, com a força daquela comida, ele andou e caminhou durante 40 dias. Seja por o toque do anjo, seja por uma comida celestial que veio do alto, vai vir a força do Espírito quando as suas forças estiverem se acabando, como muitas vezes as minhas forças estão se acabando, quando eu penso, não, hoje não quero, não vou, porque não tem condições nenhuma, é aí que a força do Espírito, seja por um anjo que vai tocar na tua cabeça, seja por uma comida que vem dos céus, vai ter força vindo do alto para te revestir de poder e para te fazer caminhar mais uma milha até a volta do Senhor. Amém. E aí, a gente observa que existe também uma disposição que tem que vir da nossa parte. Porque precisamos entender que se o Senhor nos dá força, é para entender que existe um propósito. Então existe a minha disposição combinada com a força do Espírito. E a total dependência de entender que muitas vezes não vai dar certo com as minhas forças. Não vai dar certo com as minhas razões, meu intelecto, minha sabedoria. O que quer que você tenha de argumentos, o que quer que você tenha como arsenal aí, né? Não adianta. É total dependência. E às vezes o Senhor faz dar errado muitas coisas na nossa vida para a gente aprender a depender dele. E ali Jesus no texto, a gente entra no texto, que primeiro ele começa chamando os discípulos por um ambiente diferente. E ali era um ambiente do qual Jesus conhecia, era um ambiente familiar para ele. Era um ambiente onde ele costumava ir. A gente vê vários textos na palavra onde você percebe e vê que Jesus estava ali, logo após ele multiplica os pães, ele sobe para o monte para orar. E passa a madrugada toda e depois ele volta. A gente vai ver depois, quando aquela mulher que é pega em flagrante adultério, quando Jesus chega lá, ele estava no monte orando, no Monte das Oliveiras. E ali é um ambiente familiar, um ambiente onde ele costumava fazer isso. Existe um ambiente onde a gente pode orar na nossa casa, a gente pode, mas é somente... Por que Jesus chamou os... Porque ele disse, no texto de Mateus, vai dizer e detalhar essa outra parte, que não é descrita em Lucas, que ele vai dizer, eu preciso que vocês venham comigo. Chama João, Pedro e Tiago, venham comigo porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele fala para eles. E por que você acha que Jesus chama eles? Ora comigo. Por que você acha que Jesus pediu para ele orar com eles? Porque o negócio estava pegando mesmo. E às vezes tem lutas nas nossas vidas que a gente quer enfrentar sozinho. Se Jesus, ele pediu, muito embora eles dormiram, mas ainda assim, mesmo eles dormindo, mesmo Pedro, Tiago, João e os outros também dormindo, o Senhor não permitiu que Jesus passasse aquele momento sozinho. Permitiu? Permitiu? Não. Então, às vezes, tem lutas que a gente quer enfrentar sozinho. Tem situações que a gente quer enfrentar e a gente não conta para ninguém. Porque a gente acha que a gente tem condições suficientes de enfrentar sozinho. Só que muitas vezes
A nossa força não é suficiente. O que acontece quando um carro arriou a bateria? O que normalmente a gente faz, os homens? Sai para empurrar ele, né, Lincoln? E aí, na hora que empurra, o que acontece com o carro? Ele pega no... Às vezes, muitos de nós, a gente precisa pegar alguns irmãos e juntar uns 2, 3 e empurrar para ver se pega no tranco, entendeu? Para ver se pega no tranco. Estou brincando assim, mas no sentido espiritual é isso que acontece. Juntar 2 e 3, aí você não pode, vou sozinho, porque não é sozinho não, tem momentos que o Senhor vai te enviar para você estar na presença, e não é lá na tua casa, é aqui na comunhão, porque é exatamente na comunhão aonde o Espírito Santo vai falar, vai ordenar a sua bênção, vai te fortalecer no meio de um monte de gente que talvez não esteja na mesma condição que você. Você chegou fraco, mas tem outros que estão fortes. Você chegou abatido, mas tem outros que estão animados pelo Espírito, e que o Espírito mesmo vai ajudar para te animar. Então, a primeira coisa não é enfrentar nada sozinho. O que o escritor de Eclesiastes vai dizer? Salomão diz que é bom que ande em 2. Porque se um cair, o outro levanta. O outro ajuda o outro a levantar. Quando Jesus envia os discípulos na missão de 70, ele envia... Vocês se viram aí? Foi assim que foi? Eles enviou de 2 em... Então, no relacionamento, a força do Espírito muitas vezes vem no próprio relacionamento. Por isso o Senhor envia e não deixa Jesus, enviou o anjo, que o confortava. O anjo chegava assim e falava assim, não, poxa vida, que dura, né? Que dureza. Poxa, Deus te mandou logo essa prova aí para você passar. Eu não concordo muito com isso, porque assim, né? Não é falar um monte de palavra besta, não. Às vezes, a gente acha que a gente vai fortalecer o nosso irmão dizendo um monte de palavras que não tem nada a ver. Não, às vezes não é. É de boca fechada. Era o que os amigos de Jó deveriam ter feito. Porque eles ficavam 7 dias lá, calados, só ali, confortando. E deveriam ter continuado assim. Porque a hora que abriu a boca também, sangue de Jesus tem poder, né? Num velório. Que palavra que você tem para dizer num velório? Me explica. Não, ele estava muito bem agora, né? Você que está mal aqui, ele está melhor. Sério? Tem hora que a única coisa que a pessoa precisa saber é que a gente está lá com ela. Ponto. Não é, dona Maria? Você não quer ouvir muita coisa. Você não quer ouvir muita coisa. A única coisa que você precisa saber, eu estou aqui com você e tal. A hora que você precisar, eu estou aqui. E, aliás, em muitos casos, o momento mais, assim, ruim não é o momento do velório, é depois. Porque no dia do velório tem um monte de gente, não tem? Mas e depois do velório? A pessoa vai fazer as coisas do dia a dia, no cotidiano, já estava acostumada com sempre aquele horário que ligava, que falava, que conversava, e a pessoa não vai estar mais ali. E aí? Só que até neste momento, a palavra que eu e você não temos para dizer, o Espírito Santo tem para dizer. O Espírito tem a palavra que fortalece. O simples fato de você estar ali, o Espírito Santo ministra o coração para dizer para a pessoa, como diz para Elias, você não está sozinho, ainda tem 7.000 joelhos. Você não está sozinho. Você acha que você está sozinho? Não. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram. Você não está sozinho. Muitas vezes o diabo quer dizer para mim, para você, que a nossa luta é exclusiva nossa, que aquilo que a gente está passando, não, você acha, você vai lá para a igreja fazer o quê? Você acha que isso, os outros lá tudo querubim, já estão voando, negativo.
Muitas vezes, a luta que você está passando, o outro está passando, às vezes, até uma luta pior do que a sua. E muitas vezes está mais firme do que você. Às vezes a gente fala que não vem à igreja, ou que não quer vir, ou não quer isso, que não quer fazer, não quer orar, não quer buscar, porque a gente se escolhe em lutas, em dificuldades que a gente passa, e dizer, eu não vou fazer isso porque eu estou passando essa luta. É exatamente nesse momento que você precisa buscar mais. E aí, a gente observa no texto que Jesus chama eles para orar, o anjo o conforta ali, e ele se afasta, né, para orar de joelhos. E ele faz o pedido: se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mais a tua. E ali, estando em agonia, orava mais. Lê lá, versículo 44. Estando em agonia, cadê? Orava mais, deixou de ir na igreja? Estando em outras traduções, está estando em profunda agonia. Orava menos. Deus tirou férias de Deus. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aí, aconteceu que o seu suor se tornou com gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha o nível de estresse, olha o nível de aflição de alma, a ponto de alguém suar, estourar os seus vasos sanguíneos e começar a suar, misturar com o suor e começar a sair pelos seus poros, junto com o suor, gotas de sangue. Que nível de estresse é esse? Alguém já passou por isso aqui? Quem já passou por isso aqui? Por tamanho estresse. E às vezes, porque uma conta não fecha, ou porque aconteceu uma situação pequena, a gente já não quer mais vir, a gente já não quer mais buscar. Porque a gente às vezes brigou com alguém, não vou, porque não vou. Às vezes por causa de uma situação tão menor. E aí muitos vão dizer naquele dia assim, não, porque foi o próprio Jesus que passou por isso. É ele que está sendo descrito aqui. Aí ninguém vai poder dizer naquele dia, não, eu não fui na igreja e eu fiquei desigrejado mesmo, porque me decepcionei, porque o louvor isso, porque aquilo, porque o irmão tal, porque o irmão fulano. E aí Jesus vai dizer, você suou gotas de sangue? Você passou tamanho estresse? Agora, a Bíblia não relata, mas o que estava no interior, ele só relata que era estando em profunda agonia. E ele relata, minha alma está angustiada até a morte. Mas o que se passava dentro de Jesus, nos seus pensamentos, na sua alma, a ponto disso acontecer? E o texto vai dizer, estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Às vezes eu não preciso de anticristo para as pessoas abandonarem. Fez um friozinho, chuvarada, a pessoa já não vem. Mudou o tempo. Eu acho que hoje não está dando tempo. Vai que eu pego um resfriado, né? Eu acho que melhor a gente ter sabedoria. Ainda usa princípios espirituais, olha. Não, eu vou ter sabedoria porque, vai que eu... eu acho que eu estou até gripando. Não, é melhor não. Precisa de anticristo, não. Eu postei um vídeo esses dias aí, acho que foi ontem, das tiazinhas do ciclo de oração. Tava chovendo um pouco ali, quem viu o vídeo, não tava chovendo um pouco, é só uma garoinha assim, né?
As tiazinhas do ciclo de oração, com a água aqui, ó, nas canelas, e os negócios chuvarados, e elas lá indo para o ciclo de oração. Quer te dizer que quem paga preço tem força renovada. Quem paga preço de oração, quem paga preço na presença de Deus, quem paga preço estando em lugares aonde muitos não estarão, porque aquilo que elas estavam fazendo ali, muitos não fariam, por muito menos. Aí eu te garanto, com certeza, existe um fruto, aí a gente vê experiências. Pessoas que contam experiências e falam, nossa, ai, como eu queria ter tais experiências. Você quer pagar o preço que a pessoa está pagando? Porque às vezes a força do Espírito vem sobre nós e nos renova e de fato, e a gente fica às vezes ali meio cabisado, mas eu estou meio assim, estou desanimado, porque ninguém me olha, ninguém me vê, e ninguém sei o quê. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você dobra os seus joelhos, você não se esqueça disso, que todas as vezes que você ora, todas as vezes que você se dispõe a entrar e buscar a presença de Deus, você entra direto, sem intermediário, na sala do trono, e ali tem alguém que está te assistindo em oração. Com Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, pare com essa história de que ninguém está me vendo, ninguém me nota, ninguém vê quando eu estou tocando, quando eu estou cantando, quando eu estou fazendo, pintando, ou limpando o chão, quando eu faço isso. Eu fui na igreja, ninguém me notou. Pare com isso, porque do céu tem alguém que está de olho em você. Jesus recebeu o anjo que o confortava. A quantidade de livramentos que você já recebeu, eu e você não fazemos ideia. A quantidade de vezes que você pensou em desistir, veio uma força sobrenatural e te jogou para frente. Estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Não é orava, Senhor, orava mais intensamente. Orava mais intensamente. Diante de profunda agonia de alma. Sabe, diante de determinadas situações na nossa vida, o que você precisa fazer não é buscar plano A, B, C, nada disso. Você precisa dobrar os seus joelhos e buscar quem resolve. Porque tudo isso que você está fazendo, buscando lá, cá, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo um monte de arrumação, um monte de ajeitadinho, não vai resolver. Você está buscando quem não pode resolver. E aí, às vezes, a gente ouve, mas oração não resolve. As pessoas, elas oram e elas têm o hábito de orar, de orar como se... como é que eu posso explicar? Orando mais para cumprir tabela, mais para orar. Sabe orar por orar? Orar por orar. Vamos bater um papo aqui. Orar por orar. Já viu orar por orar? Senhor, abençoe essa comida. Isso é orar por orar. Não está nem vendo o que está fazendo. Senhor. Você precisa entender que a oração, ela é ouvida. E eu vi um testemunho certa vez que a menina não era gaga, era... Como é que fala? Não, tinha um problema de dicção lá, que trocava as letras e tal. E aí a mãe foi lá, mulher de ciclo de oração, foi lá na escola. Você precisa levar menina no fonoaudiólogo e tal, assim, papapá, né? Ela falou assim, não levar. Aí levou outra vez, tal, na escola. Mãe, aí, levou na fonoaudióloga, tal. Não, eu tô
estou orando aí e tal, não sei o que. Não, você precisa levar no fonoaudiólogo, porque oração não resolve. Aí a hora que aquela mulher de ciclo de oração ouviu uma coisa dessa, o que ela falou? Agora ela falou assim que ela nem estava ligando. Na hora que ela ouviu isso, ela falou, o que você falou? Falou assim, pois eu não vou, agora que eu não vou levar, e eu vou mostrar, vou orar, e só porque você disse isso, você vai ver, para que você saiba que tem Deus que responde a oração. E aí, diz que ela foi lá no final de semana todo orando, teve feriado e tal, orando, buscando o Senhor. Aí chegou no domingo, Senhor, né? Eu vou chegar lá e mostra que o Senhor é Deus poderoso. Mostra que o Senhor é Deus que responde a oração. E aí, quando no outro dia de manhã, acordou de manhã, ia levar a filha na escola, e quando ela menos percebeu, ela trocava o F pelo S, acho que era uma coisa assim. Ao invés de falar faca, falava saca. Ao invés de falar fica, falava sica. E assim por diante. Aí ela começou a falar tudo certo. Mamãe, pega a faca pra mim. O que você falou? E aí começou a falar tudo certinho e tal. E aí na hora, né, veio. E quando foi levar na escola, aí a professora já veio logo, né? Eu falei assim, é hoje que eu pego essa professora. E aí ela chegou lá e tal. E aí, mãe, levou sua filha no fonoaudiólogo? Não, não levei, não. Mas eu tenho uma outra coisa melhor para te mostrar. Fala aí, menina. Aí ela começou a falar. O quê? Nossa, não acredito. Aí chamou todo mundo. Olha, menino, não sei o que. Aí ela falou assim, você nunca mais vai dizer, nunca mais vai sair da tua boca que oração não resolve. Porque a oração, o que Jesus disse? Que tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Aí eu posso pedir qualquer coisa que Deus me dá para matar os outros? Não. Tem a ver, isso não faz parte do propósito de Deus. Aí eu vou pedir então para... Não é gênio de lâmpada. Jesus não é gênio de lâmpada, não. Mas a oração tem poder, sim. A oração é respondida. E todas as vezes que você se encontrar diante de determinadas aflições, e eu já me encontrei muitas vezes assolado, muitas vezes setas malignas, assolado por ações malignas, e muitas vezes eu me coloquei, e eu até perdi a conta, perdi lá as horas, mas até a minha alma se aquietar, eu não deixei aquele momento, porque todas as vezes que você se prontifica em orar, em buscar a presença de Deus, você não vai sair dali vazio. Porque todas as vezes que você se prontificar em orar, em buscar, e se chegar ali, mas vou orar lá, né? Porque o pastor falou, e ficar toda hora ali olhando no relógio, né? Já viu aquela pessoa? Quem aqui já viu pessoa que você chama ela para conversar? Não sei se eu já tive pastor que, infelizmente, já me recebeu assim. Aquela pessoa que, na verdade, ela tá ali falando com você, mas na verdade não quer estar ali, fica olhando o relógio e tal, fica olhando para os lados e tal, e fica um saco, tico aqui e tal. Aí, quando vê, na verdade, nem ouviu e tipo, quer ir embora, ela não quer estar ali. Às vezes a gente quer chegar com a alma aflita, com a alma desesperada, assim, na presença, e a gente já quer logo sair. A gente já quer logo que algo seja ouvido. Aquieta a tua alma. Nesta noite, diga para o seu irmão, aquieta a tua alma. Diga aí, ó, do lado aí. Aquieta a tua alma. Diga, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Porque Jesus, estando em profunda agonia, orava mais intensamente.
Por causa da profunda agonia, ele não diminuiu a oração, ele não diminuiu a busca, pelo contrário, ele aumentou e intensificou a busca. Portanto, quanto mais o problema se intensificar, quanto mais as situações se apertarem contra você, a força vai vir quando você intensificar a oração, quando você intensificar a busca. Não diminui, você intensifica, você busca mais, porque a força do Espírito vai brotar no teu interior. Então, não é buscando menos. É exatamente isso que o diabo faz, inclusive. Vamos espetar ele, vamos pressionar, porque aí ele muda de ideia. Não. Estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Estando com a alma aflita, buscava mais intensamente. E se fosse você que estivesse alguém escrevendo sobre você, estando, passando por necessidade, parou de ir na igreja. Passando com a alma desanimada porque recebeu setas do maligno, deixou de orar. Deixou de buscar a presença de Deus. Porque perdeu o emprego, então desanimou e deixou de ler a Bíblia e deixou de buscar o Senhor. Passando por situações do casamento, então deixou o inimigo entrar e passou a andar longe, começou a se envolver com os trabalhos, com tudo, e deixou de ir para a igreja. Não, comigo e com você não vai ser assim, não. Em nome de Jesus, vai estar lá, estando em profunda e desespero de alma, porque recebeu setas do maligno, começou a buscar e jejuar, fazer jejum intensificadamente. Quando veio problema no casamento, passou, pegou a mão da esposa e começou a ir mais vezes à igreja e buscar e fazer aliança de oração, porque quando nós oramos, o Senhor responde e nos fortalece com o seu poder, porque clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não conhece. Só é anunciado e só é respondido quem clama e quem ora, quem busca. Quem não busca vai ter resposta de quê se não busca nada? Acho que é o meu aqui. Vai ter resposta de quê? E aí ele fala que seu suor caiu com gotas de sangue. Gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com... Foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza, não é dormindo de cansaço, não. Nos outros evangelhos, alguns vão dizer, e os seus olhos estavam pesados. Esse dormindo você pode interpretar também como um sono espiritual. Que às vezes você não sente vontade. Seja sincero, na boa. Quem aqui já se acordou naquele dia e não aconteceu nada demais, mas simplesmente veio uma seta, você falou assim, hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Pode levantar a mão, seja sincero com você mesmo. Hoje eu estou com tantos problemas para resolver uma situação assim, hoje eu não vou para a igreja. Eu estou passando umas lutas assim, eu acho que eu não estou afim de ir para a igreja. Sabe o que é isso? O pior é quando tem gente que não é sincera com ela mesmo, né? Dormindo de tristeza, esse dormindo muitas vezes pode ser interpretado como espiritual. Eles estavam dormindo. Foram abatidos. Sabe que muitas vezes acontece? O inimigo vem muitas vezes para querer nos abater espiritualmente.
E os sintomas muitas vezes é sonolência, letargia. Na hora do culto, então, é o que mais acontece. Na hora que você vai pegar uma Bíblia para ler, que é isso? Quem nunca teve a luta de pegar uma Bíblia para ler de repente? Tava com os olhos regaladão. Se fosse para assistir o Netflix maratonar lá, tava com os olhos assim. Falava assim, vamos comer uma pizza? Opa, vamos! Com os olhos desse tamanho assim. Vamos assistir jogo de time que quase caiu para a segunda divisão? Vamos! Glória a Deus, vamos assistir. Foi de Deus você ter me convidado. Tava com o zoião regalado. Aí começa a ler a Bíblia, mal começou a ler, já, o zóio começa a pesar. O que você acha que é isso? É espiritual. Eles estavam dormindo de tristeza, abatidos na alma. Enquanto Jesus orava mais intensamente e estava sendo afligido na sua alma, eles estavam sendo abatidos na sua alma e de tristeza estavam dormindo, porque foram abatidos espiritualmente. Até quando nós seremos abatidos espiritualmente? Até quando você vai ouvir uma seta maligna e você acha que é coisa da sua cabeça e vai falar assim, acho que hoje eu não vou para a igreja não. Acho que hoje eu tô tanto de problema. Aí é uma pergunta, que é uma lógica que eu nunca vi na minha vida, mas é uma pergunta que eu sempre faço. Você ficando em casa vai resolver o quê? Quem aqui já passou por problema e ficou em casa e não foi para a igreja? Seja sincero com você mesmo. Pois é. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Foi resolvido o quê? O fato de você ter ficado em casa? Nada. Se você tivesse vindo para a igreja, se você tivesse dobrado seus joelhos para orar, se você tivesse buscado a presença de Deus, você seria fortalecido, receberia uma palavra e receberia uma direção do Espírito e ainda sairia fortalecido. Então, desperta do sono. Quando receber setas, já saiba que é uma ação maligna contra a tua vida e nós não sofreremos e nem seremos abatidos em assolação maligna nenhuma. Pelo contrário, estaremos despertos, porque quando eu e você nos prontificamos para buscar o Senhor, Ele nos desperta e estando em aflição, profunda agonia, ansiedade, problema para resolver, não importa o que seja, eu e você vamos nos prontificar a buscar ao Senhor, porque nele está o nosso socorro. É nele. Eu estou falando coisas aqui que já aconteceu comigo e com você, exatamente para você saber qual é a posição e a atitude que você precisa tomar. Sabe tudo o que nós precisamos fazer nesses dias? Sabe? É continuar fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, ponto. Sabe, a revelação da palavra, e eu estou lendo, finalizando o Novo Testamento, lendo João, finalizando com João, o Evangelho, e ali em João é maravilhoso, porque fica evidente, você vai ler vários trechos ali, e você vai ler nos outros também, em Nazaré, quando ele fala lá, o texto de Isaías, ele vai dizer que o texto está se cumprindo hoje, e ele fala que o profeta não tem honra na sua casa. Aí os nazarenos já começam, não, quem é esse cara aí? Ele não é o filho do Zé, da Maria? Não, peraí, e se indignaram, e que pegaram ele e quiseram jogar no penhasco. Lembra desse texto? E aí o que acontece? De forma, sei lá como, Jesus simplesmente some na multidão e sai e vai embora. Aí em João, tem pelo menos, até agora que eu estou lendo, pelo menos uns 4 textos. O primeiro texto tem lá o texto com os cegos. Com o cego de nascença, lembra? Que se lavou lá no tanque, Jesus fez um barro lá com o cuspe e joga no rosto dele.
E ele vai, lava os olhos e tal, e é curado. E aí tem aquela briga tal, não sei o quê. No sábado era cego de nascença, não era cego de nascença e tal. Enfim, termina o texto com os caras querendo pegar a pedra para apedrejar Jesus. E aí o texto diz, mas não puderam, porque ainda não era chegada a hora dele. Aí outros textos, alguns outros textos, tem um debate em João 8 com, né, aquela coisa e tal, e os fariseus falando que ele era blasfemo, que isso, aquilo, xingando, e aí, mas aí quiseram apedrejá-lo, mas ainda não era chegada a hora dele. E aí, em alguns outros textos vai dizer a mesma coisa. E aí quiseram apedrejá-lo, porém ainda não era chegada a sua hora. E em João 10 ele vai dizer, tenho poder para dar a minha vida e para reavê-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou. Olha que coisa poderosa. Isso nos mostra que Jesus só morreu porque ele quis. A maior revelação do Evangelho é Jesus morreu porque ele quis morrer por nós. Ninguém constrangeu Jesus. E ninguém falou assim, não, vamos tirar as forças dele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos armar uma rebelião, vamos fazer não sei o quê. Jesus só morreu porque ele quis, por amor a mim e a você. E estando em profunda agonia, continuou orando intensamente por amor a você e por amor a mim. Ele só morreu porque ele quis. Ele só se entregou no madeiro porque ele quis. Se isso não é força para mim e para você continuarmos a caminhar até que ele venha, eu não sei mais o que é força. Ele mesmo declara, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Não foi romanos, não foi gregos, não foi ninguém não foi nem nada. Não foi nem poder político, não foi Judas, não foi ninguém. Foi Jesus que ele mesmo que se entregou. O que ele diz para Pedro, quando Pedro vai lá, já quer fazer uma chacina, a primeira chacina, e corta a orelha do Malco, e aí Jesus faz a primeira cirurgia plástica e conserta. Pedro, se eu quisesse, aí ele deixa claro isso que eu estou falando para vocês. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Com Ezequias, um anjo matou mais de não sei quantos mil lá, não lembro o número agora. Matou um exército, um anjo, um único anjo matou um exército gigantesco. Porque subiu contra Ezequias, estavam subindo eu não me lembro se é exatamente nesse texto do rei Senaqueribe, foi nesse texto. Um anjo matou um exército inteiro, um único anjo. Quando Jesus fala, eu rogaria ao Pai 12 legiões de anjos. Faz a conta. Uma legião são 6.000. Quem é bom de matemática? Uma só legião é 6.000. 12 legiões. Vamos fazer uma conta rápida. Se fosse só 10. 72 mil? Tem certeza? 72 mil. Rogaria ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos. Jesus só se entregou porque ele quis. Vou repetir porque acho que você não entendeu. Jesus só morreu porque ele quis. Os cravos entraram nas suas mãos porque ele quis. Derramou o seu sangue precioso por amor a nós. Sangue poderoso, que há poder no sangue de Jesus. E existe poder hoje neste sangue porque ele quis se entregar.
Então, se isso não é combustível para você continuarmos caminhando, mas pastor, você não sabe da minha vida. Eu não sei. O que eu sei é que ele voluntariamente se entregou para que hoje o Espírito Santo viesse sobre nós e cuidasse, zelasse pela sua igreja e te desse a força necessária para eu e você continuarmos caminhando até que ele venha. Vamos nos colocar de pé. Até que ele venha. Não empreste a tua lâmpada para ninguém, não. Faça, não, eu vou dar só um... Não, pastor, não. Guarde aquilo que você tem. Mas pastor, eu estou com uma pouca força. Com pouca, você tem pouca? Então vem assim mesmo. Porque aí o Espírito Santo enche você. Porque aí quando você pensa que você tem muita força, você se garante de você mesmo. Não. Feche os teus olhos. E às vezes está te faltando força. Está te faltando força, muitas vezes, diante de situações que são maiores do que você. Às vezes vem situações contra mim e eu estou passando situações, por exemplo, que são maiores do que eu. Mas são maiores do que Jesus? Então, se não são maiores do que Jesus, você pode contar, cada um aqui pode contar o problema que for, as coisas mais cabeludas, mas não é maior do que Jesus. Se não é maior do que Jesus, então a gente busca quem sabe resolver. A gente não esmorece nem desfalece o coração. A gente não deixa de ir para a igreja, não deixa de orar, não deixa de buscar, não larga a chamada, não volta atrás. A gente busca quem tem poder para resolver. Comece a orar agora no teu lugar. Comece a orar no teu lugar, comece a orar mais intensamente, conforme ele estava em profunda agonia, orava mais intensamente. Eu não vou orar por você não, você que ora por você. É você que abre a boca e diz, Senhor, seja sincero, Senhor, estou com pouca força. A minha força está acabando. Senhor, eu acho que o Senhor não está olhando para mim. Porque eu perdi emprego, eu estou passando essa situação no casamento, eu estou passando essa situação financeira, eu estou passando essa situação com os meus filhos, e eu não sei como resolver. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda a minha fé, renova as minhas forças. Tem gente que está cansada, mas não é cansaço de físico, não, é que você não aguenta mais. Mas o Senhor tem renovo nesta noite. Comece a orar. Às vezes tem situação de pecado e que as suas forças se esvaíram. Em nome de Jesus, peça perdão e se arrependa para que o Senhor possa renovar as tuas forças novamente. Porque pecado rouba as forças. Pecado tira a força. E aí não tem como ter força mesmo não. Porque pecado é infringir a lei do Senhor, é ir contra o mandamento do Senhor. Pecado é ir contra o mandamento do Senhor. Você que tem pecado, começa a pedir perdão para o Senhor. Tem gente aqui que não tem mais nem força para orar. Comece a orar. Tem situações dentro da sua família que você não está conseguindo enfrentar. Pois ore. Porque existe aquele que dá força. Dá força ao cansado. Aleluia. Não deixe de semear. Tem gente que parou de semear. Parou de semear na obra de Deus. Deixou de semear na vida das pessoas. Deixou de ser generoso. Olha só.
Porque suas forças, as situações, as pessoas não receberam, ou você simplesmente não foi recebido, não recebeu a gratidão que era devida. Teu galardão vem do alto, não vem de homem não. O Senhor renova as tuas forças nesta noite, em nome de Jesus. Tem gente que tem preguiça, é assolado por uma ação de preguiça. Para de graça. Tem gente que é assolado por preguiça. Uma ação de preguiça, uma ação de cansaço. Que tem dia que você não quer sair da cama. Em nome de Jesus, comece a orar aí, gente. O que eu estou denunciando não é para ninguém lá de fora, é para os que estão aqui. Uma preguiça de fazer as coisas, de se empenhar, de orar. Toda vez que você vai orar, é uma preguiça, é uma sonolência, é uma... recebe força do Espírito. Recebe a autoridade. Em nome de Jesus, recebe poder. Em nome de Jesus, não vai se esvair as tuas forças quando você começar a orar. Recebe força em nome de Jesus. O Espírito Santo, nós oramos e te pedimos renovo de força, Senhor. Te pedimos renovo. A nossa força não tem mais ânimo. Não tem mais ânimo para fazer, para trabalhar, para fazer aquilo. Parece que nada dá certo. Parece que nada que a gente faz dá certo. Eu coloco diante de ti, Senhor, essas causas e te peço força renovada. E te peço estratégia dos céus. E te peço direção do alto. E te peço poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Força renovada. Em nome de Jesus. Oi, Madabasu de Canemade Sirabai. Adore em novas línguas, porque quem ora edifica a si mesmo. Oi, Barassi de Odebamadasu. Quando oramos em línguas, edificamos a nós mesmos e a força do Espírito está em nós. E Emedesu de Vadai. Força renovada em nome de Jesus. Recebe força no teu Espírito. Recebe força em nome de Jesus. Recebe autoridade em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, toda preguiça sai da tua vida, toda aflição de alma sai em nome de Jesus. Oh, recebe força renovada, recebe força para orar mais intensamente. Quando você dobrar os teus joelhos, o Espírito vai encher. Oh, aleluia, recebe força, levante as suas mãos e receba força dobrada. Vai trabalhar como nunca, vai acordar com disposição, vai acordar com disposição na hora de vir para a igreja, vai receber a força e toda assolação de alma caia por terra agora em nome de Jesus. Recebe força. Recebe força nesse casamento para
para buscar, para permanecer firme. Recebe força para voltar para o ministério, para o chamado. Recebe força para continuar a realizar o teu chamado. Recebe força para dentro da sua casa. Oh, aleluia! Você é coluna na tua casa. Recebe força para permanecer e para orar e para buscar. Aleluia! Recebe força e autoridade. Autoridade. Autoridade pelo poder do sangue de Jesus. Todo demônio que tenha afligido, sugado forças, caia por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, diga assim: todo demônio que estava sugando forças, as minhas forças, todo demônio que estava querendo me abater na alma, está quebrado em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para me libertar, e para me renovar, e pelo poder do Espírito eu recebo força renovada, em nome de Jesus. Aleluia. Quem nos assiste, pode aplaudir o Senhor. Quem nos assiste, receba a força renovada, o poder de Deus, o sangue de Jesus que tem poder para te renovar, para quebrar toda a aflição da alma, toda seta demoníaca, toda ação de demônios. Não vai te roubar mais o sangue, pois o sangue de Jesus tem poder na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.